Hi class, let's start our first class, okay, do sétimo ano. Vamos falar hoje sobre Simple Present and Adverbs of Frequency. Conteúdo visto em sala, plurais, certo? Para poder usar o Simple Present, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos aprender como fazer os plurais, né? Pronto, para fazer o plural em inglês, na maioria dos casos, a gente basta que a gente coloque um S, né? Depois da palavra. Então, são três regrinhas que a gente vai aprender aqui, que a gente vai ver aqui. Na primeira, basta colocar o S. Show! A segunda, quando a palavra terminar em CH, SH, X, O, Z ou S, né? A gente coloca o ES, tá? Então, no primeiro caso, basta colocar o S. No segundo caso, basta colocar o ES, mas só nesses casos, certo? E a terceira regrinha, quando a palavra terminar em consoante mais Y, aí você vai tirar o Y, né? Retiramos o Y e colocamos IES, beleza? Vamos lá para o primeiro exemplozinho aqui, né? Olha só, boat. Boat, ele entra na primeira regra, né? Colocar apenas um S, boats. Boat é barco, né? Boats, barcos. Coloquei só um Szinho no final. House. House, houses, né? Casas. Cat, cats, just an S, ok? River, rivers. Então, rio, rios, né? Então, aqui a primeira regra apenas coloca S. Show? Next, we have here, né? Aquela segunda regrinha, quando terminar em S, SH, CH, X. Então, terminou em S, eu coloco um ES, né? Não apenas o S. Então, buses, bus, buses. Okay, ônibus, né? Wish, o verbo querer, né? O verbo ter vontade de alguma coisa. Wish, desejar. Tá? Então, wish termina em SH, então eu coloco ES. Então, wishes, wish, wishes. Okay? Pitch, terminou em CH. Pitches. Box, né? Terminou em X. Boxes. Okay? Então, primeira regrinha, só S. Segunda regrinha, ES. E a terceira regrinha, se terminar em consoante mais Y, olha só, spy, espião, spies. Então, tirei o Y, coloquei um I, depois coloquei o ES, né? Baby, babies. Tirei o Y pelo I, coloquei o ES. City, cities. Então, tira o Y, bota o I, depois o ES. Então, três regrinhas, né, que a gente tem que lembrar. Basicamente, você tem que lembrar da segunda e da terceira. Tudo que não se encaixar aqui, você joga aqui na primeira. Beleza? Então, aí. Depois de aprender o plural, onde nós usamos isso? Certo? Onde nós vamos usar esse plural? É no Simple Present. Tá? O Simple Present é o presente simples, né? Uma coisa que você faz normalmente, constantemente. Okay? Então, eu ando, não quer dizer que eu esteja andando, eu sei que eu ando. Eu falo, não quer dizer que eu esteja falando, mas eu falo. Então, para isso eu uso o Simple Present. Tá? Vai dizer uma coisa que eu faço normalmente, que eu sei fazer e tal. Então, eu tenho aqui o verbo caminhar, né? Andar. I walk. Nós temos aqui os pronomes e aqui um verbo, né? Veja só que ele não muda quase nada na conjugação. Mais simples do que o português, né? O português são 6 conjugações, aqui não, aqui é só uma. A única coisa que muda é a terceira pessoa, olha só. Eu, tu, ele, ela ou isto. Então aqui é a terceira pessoa. Beleza? A terceira pessoa ganha o plural. Então você tem que lembrar da regrinha do slide anterior. Então, quando for terceira pessoa, ele ganha plural. Pela regra aqui, basta um S. Então, I walk, you walk, he walks, she walks, it walks, né? Terceira pessoa ganhou o plural, apenas o S, né? A primeira regrinha. Quando chega aqui no plural, né? Nós, vós, eles, né? We walk, you walk, and they walk. Então essa aqui é a nossa afirmativa. Sempre que a gente for ver uma regrinha, nós temos que ver por essa perspectiva. Affirmative, negative and interrogative, né? Esses três formatos que a gente tem que aprender quando for usar uma regra ou for conjugar um verbo, beleza? Então aqui é a nossa affirmative. Vamos lá. Então eu coloquei aqui I walk, isso aqui está na affirmative form, ok? Então quando eu vou para a negativa, eu preciso do não, not. Então eu tenho que colocar um
not aqui no meio. Então, eu ando, eu não ando, né? Então, I walk, I do not walk. Então, esse rapazinho aqui, esse do, ele é um auxiliar, certo? Ele não tem tradução nesse formato aqui. Então, eu tenho eu não trabalho, I do not walk. Mas quando eu estou falando de simple present, eu preciso dele, ele é um auxiliar. A língua pede isso, certo? Eu não uso na afirmativa, mas na negativa eu tenho que usar, é obrigatório, certo? Para dizer que está no presente. Okay? Então, quando eu for passar aqui da afirmativa para negativa, eu tenho que colocar o not, porque eu estou negando, mas eu tenho que ter também o verbo auxiliar. Tá? A gente tem isso aqui, ó, verbo principal é o que diz o que eu estou fazendo, walk, caminhar, e aqui é um verbo auxiliar, beleza? Então, verbo principal, main verb, né, main, chamado de principal, auxiliar, ok? I do not walk. Eu posso juntar esses dois, fazer uma contraction, daí aparece o don't, ok? Então, tá aqui, negative, né? Então, I walk, se for na afirmativa, coloquei o do not. Quando eu junto o do com o not, eu perdo uma letra. Olha só, do not, eu perdi uma letra e ganhei um apóstrofo. I don't walk, beleza? Então foi o que eu fiz aqui, né? You don't walk. Na negativa, assim como na afirmativa, a terceira pessoa, que é o he, o she, o it, ganha o plural. Mas aqui quem ganhou o plural foi o verbo principal, né? Só tem ele, não tem verbo auxiliar aqui, então eu ganhei um pluralzinho aqui, né? Quando for na negativa, eu já tenho o verbo principal e verbo auxiliar. Então aqui é quem vai ganhar o plural. No caso aqui é do, né? Termina em O. O O está na segunda regra, né? Na primeira regra é um S, na segunda regra é um ES e na terceira regra é o IAS, né? Então ele termina em O. Então quando uma palavrinha terminar em O, eu coloco um ES, então ele vira das, tá? Ele ganhou ES. Do jeito tá aqui, ó. Do é o normal. Como tá no plural, vira das. Aqui tá junto com o not, né? Só que tá junto. O do not, né? Vira das not. Quando eu junto o not com a palavra, eu perco a O e ganho um apóstrofo. Então, terceira pessoa fica he doesn't walk. Né? Ele não anda. She doesn't walk. Ela não anda. It doesn't walk, né? Então, isto não anda. Isto. Ok? O it. Então, terceira pessoa ganha plural. Quando for na negativa, olha só, o verbo tá todo igual. Não mudou nada. Quem vai mudar é o auxiliar. Então tem o not em tudinho, porque é negativa. E o do, que era aqui, quando veio pra cá, né? Quando chega aqui, ó. Na primeira é do, segunda é do, terceira pessoa é das, né? Botou o ES. Quando chega aqui no plural, ele volta ao normal. Continua sendo do, né? We do not walk. Ou we don't walk. You don't walk. They don't walk, ok? Então, is that. Continue to interrogative. Então eu tenho aqui, né? Vamos para a interrogativa. Eu tenho aqui, nesse formatinho aqui, I do not walk. Eu vou para a interrogativa, não vou negar, então não preciso do not. Eu vou ficar com I do walk. Mas a regra da interrogativa, sempre que for pergunta, alguém vai trocar de canto, tá? Normalmente o pronome e um verbo. Então esses dois trocam de canto. Então I do fica do I. Então tá aqui, ó. Do I walk? E como é pergunta, ganhou isso aqui, né? Então, aqui, afirmativa, negativa, interrogative. Então, o que era I do, virou do I. Do I walk? Né? Do you walk? Você anda, você caminha. Terceira pessoa ganhou plural. Do jeito que aqui era das, aqui ficou das. Só que aqui não tem um not, né? Porque eu estou negando aqui, eu não estou negando aqui. Poderia, mas não estou. Então aqui eu não estou negando, né? Terceira pessoa, o do vira das, né? Regrinha do plural, terminado em O, coloca ES. Então, does he walk? Does she walk? Ou does it walk? Quando chegou no plural, do we walk? Né? Nós andamos. Do you walk? Certo? E do they walk? Então, esse aqui é o simple present. Vimos como se faz o plural e aonde usamos o plural, beleza? Outra coisa que estava para a gente ver no nosso TDzinho é o adverbs of frequency, ou advérbios de frequência. É
quão often, né? How often do you use that? Ou seja, a frequência que você faz alguma coisa. Nós temos aqui, né, do 100%, né, 100%, and 0%, né, de 100% que você faz alguma coisa, ou zero. Então, always, sempre, né? Quer dizer que eu faço isso sempre. For example, I always watch TV at night. Então, eu sempre assisto TV à noite, né? Um costume normal, né, do brasileiro, assistir uma novela, assistir um jornal, alguma coisa. Então, sempre assisto TV à noite. Always. Esse usually seria usualmente, não tanto como always, mas se aproxima, né? Mike usually gets up late. Então, Mike normalmente acorda tarde. Não sempre, uma vezinha ele vai acordar cedo, não vai ser 100% das vezes. Então, eu vou usar o usually, ok? Often. Esse often tem um T, mas não tem som. Esse T fica often. Ele se aproxima aqui dos 50%, né? I often exercise in the morning. Não, às vezes, né? Sometimes. Então, às vezes eu faço um exercício de manhã, ok? Então, sometimes seria às vezes, né? 25%, né? 25%. They sometimes go to Starbucks. Starbucks é uma loja conhecida, né? Dos americanos. Então, eles às vezes vai no Starbucks, ok? Rarely and hardly ever. We have 5%, né? Hardly seria raramente ou quase nunca, né? Então esses dois se aproximam aqui. Então o que eu tenho nunca, never, essa aqui é mais conhecida, né? Tem muita música aí que usa ela. Então, hardly seria quase nunca. Então, I hardly see him. Eu quase não vejo, raramente eu vejo, né? Então, hardly ever see him. Ok? E o never quer dizer que eu nunca. Ok? We never come to class late. Nós nunca viemos para a aula, né? Tá atrasado. Nós não chegamos em sala atrasada. Então, esses são os adverbs of frequency. Ok? Tem mais? Tem. Normalmente vamos usar esses aqui. Ok?